quarta classe que iremos abordar de imunossupressores nessa aula são os anticorpos. E os anticorpos eles podem ser de dois grandes tipos. Podem ser os anticorpos policlonais, ou seja, aqueles anticorpos que agem em diversos epítopos diferentes. Eles são, por exemplo, contra antilinfócitos ou antitimócitos, ou seja, eles conseguem reconhecer grupos de células completamente diferentes. Nós temos também os anti-RH, que são utilizados principalmente para a doença hemolítica do recém-nascido. Os anticorpos policlonais, eles são gerados a partir do soro coletado e da fração purificada que vai ser utilizada como imunossupressor. E por ser policlonal, ele tem diversos problemas. Um dos problemas é sua eficácia, que ela é variável, vai depender da fonte e do lote. Também riscos de reações alérgicas, pois o organismo do doador pode produzir anticorpos e proteínas estranhas mesmo no paciente imunossuprimido. Já os anticorpos monoclonais, eles são mais puros e são mais específicos contra alvos diferentes, alvos bem específicos do arsenal imunológico. Por exemplo, nós temos o anti-CD3, nós temos o anti-CD25, o anti-CD21 e o anti-TNF-alfa para artrite reumatoide. Então aqui nós temos uma visão geral, mais uma vez, para mostrarmos a expressão diferencial dos diversos tipos de células. Então, dependendo do tipo celular, há uma expressão diferente das moléculas de superfície. Então, linfócitos TCD4, por exemplo, expressam CD4 e CD3. Linfócitos TCD8 expressam na superfície CD8 e também CD3. Mas quando esses linfócitos são ativados, além do CD4 e CD3 e além do CD8 e CD3, também expressam CD25, mesmo depois de haver uma diferenciação, ou seja, o CD4 se diferenciar em TH2 ou TH1, continuam a expressar CD4, CD3 e CD25, mas já os linfócitos B expressam CD19 e também CD21. Isso faz com que nós possamos utilizar anticorpos diferentes para inibirmos grupos específicos de células. Por exemplo, quando utilizamos o anticorpo anti-CD3, é porque queremos inibir todas as células que expressam o CD3, ou seja, iremos inibir todas as células T helper e T citotóxicas que estejam ativadas ou não. Mas já quando utilizamos o anti-CD25, o que nós queremos é inibir somente as células que expressam CD25, ou seja, os linfócitos T helper e T citotóxicos apenas que estejam ativados. E quando utilizamos o anti-CD21, queremos inibir apenas as células que expressam na sua superfície o CD21, ou seja, os linfócitos B que expressam CD19 e CD21. Então, quais são os usos terapêuticos dos anticorpos? Então, os antitimócitos, o anti-CD3 e o anti-CD25, eles são imunossupressores usados em transplantes, sempre em combinação com outros imunossupressores. Já o anti-TNF-alfa é utilizado principalmente na artrite reumatoide, já que TNF-alfa é uma importante citocina envolvida com a fisiopatologia da artrite reumatoide, e o anti-CD21 ainda está em fase de teste. Ele se liga especificamente aos linfócitos B, ou seja, pelo menos em teoria, ele vai inibir a formação de anticorpos. A administração dos anticorpos ela é endovenosa e os seus principais efeitos colaterais são, para o anti-CD3, a síndrome de liberação de citocinas, ou seja, há necessidade de ser administrado juntamente com glicocorticoides para diminuir essa liberação excessiva de citocinas, mas a grande maioria vai apresentar febre, calafrios, aumento da susceptibilidade a infecções, já que são imunossupressores, e também, se forem administrados anticorpos policlonais, pode haver um desencadeamento de uma resposta imune contra os anticorpos injetados. Há necessidade de ser administrado juntamente com o anticorpo outros imunossupressores ou anticorpos monoclonais, que são anticorpos humanizados. E agora chegou a hora de vermos os imunoestimulantes. Nessa aula veremos principalmente esses três: o levamisol, a vacina BCG e citocinas recombinantes, principalmente interferon e interleucina 2. Então, a principal indicação dos imunoestimulantes são infecções crônicas. O paciente que tem infecção crônica, muitas vezes ele tem também uma imunodepressão crônica, a necessidade de se utilizar um imunoestimulante. Também as imunodeficiências, com imunossupressão prolongadas, ou em alguns indivíduos idosos, e pessoas também que têm neoplasias, onde o uso de imunoestimulantes irá ajudar
na recuperação e na progressão da doença. Os dois principais fatores limitantes do uso de imunoestimulantes são o efeito sistêmico generalizado, então dificilmente a gente vai ver um efeito específico do imunoestimulante, ele vai produzir um efeito em todos os órgãos e tecidos, e em muitos casos também uma eficácia limitada. O primeiro deles é o levamisol. O levamisol foi usado inicialmente como agente antihelmíntico. O mecanismo dele ainda não é conhecido, o que se sabe é que ele restaura a função de células do sistema imune, seja linfócitos T, B, macrófagos ou monócitos, principalmente em indivíduos imunocomprometidos. Existe uma única indicação para o levamisol, é no tratamento adjuvante com fluoracil com pacientes que fizeram ressecação cirúrgica, fazem uso de fluoracil para impedir a proliferação celular e, consequentemente, é utilizado o levamisol para que esse paciente não tenha uma infecção secundária. Seu uso também está sendo estudado em afecções orais recorrentes, como herpes e como aftas. Já a vacina BCG é uma vacina usada contra a tuberculose. Ela é produzida a partir de bactérias atenuadas, principalmente Mycobacterium bovis. Ela estimula o sistema imune contra tumores neoplásicos e o mecanismo também ainda não é conhecido, mas o que se sabe é que ela estimula a resposta TH1. Dessa forma, ela é indicada na profilaxia de carcinoma de bexiga urinário. Seus principais efeitos colaterais é febre, calafrios e hipersensibilidade em indivíduos alérgicos à vacina BCG. Já os interferons, tanto alfa, o gama ou beta, eles são produzidos a partir da recombinação por E. coli, a partir da engenharia genética. Eles promovem a inibição da proliferação celular, também têm propriedades antivirais e aumentam a fagocitose por macrófagos, também aumentam a citotoxicidade por linfócitos T, ou seja, eles estimulam o braço TH1 da resposta imune. O principal uso é do interferon alfa, que é usado para o tratamento da hepatite C, mas os interferons apresentam efeitos colaterais como sensação de estado gripal generalizado, ou seja, o paciente que usa o interferon apresenta febre, calafrio, mialgia, leucopenia, depressão e também diferentes alterações neuropsiquiátricas são comuns ao uso dos interferons. Já a interleucina 2, como nós vimos, é um potente estimulante e também é produzida através da expressão recombinante de E. coli. Sua ação é na ativação da imunidade, ou seja, aumento da ativação e da proliferação de linfócitos T helper e T citotóxicos. Seus usos terapêuticos são principalmente no tratamento de carcinomas renais, com metástase e também com melanoma, e os seus efeitos colaterais é toxicidade cardiovascular, hipotensão, uma perfusão diminuída, isso pode levar à morte, e também aumento do risco de infecções graves devido ao prejuízo da função de neutrófilos. Uma leitura recomendada para essa aula é esse artigo Imunossupressão em transplantes renais de adultos, conceitos básicos e aplicação clínica. É um excelente artigo onde a gente pode tirar as dúvidas, ver os conceitos básicos por trás do uso da imunossupressão em pacientes transplantados. E para essa aula foram utilizados as seguintes referências: Princípios de Farmacologia, do Gollan, também Farmacologia Ilustrada e também o Manual de Farmacologia e Terapêutica, do Goodman. Para todos aqueles que entrarem no apoia.se/farmacosergioaraújo ou no patreon.com/farmacosergioaraújo e aderir a algum plano de apoio, poderá baixar essa apresentação, bem como esse vídeo, além de outros cursos que eu tenho aqui também. Se vocês quiserem estender a discussão nas minhas redes sociais, eu sou no Instagram o @prof.sergioaraújo, no LinkedIn eu sou @prof-sergio-araújo e no Twitter eu sou @prof.sergioaraú2. Até a próxima videoaula.